Olá pessoal, no vídeo de hoje falarei sobre cistos de ovário. Quais são aqueles que são considerados normais e quais aqueles que você deve se preocupar um pouco mais. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, dar um like e compartilhar o nosso vídeo. É muito frequente no dia a dia do consultório as mulheres virem preocupadas porque têm um cisto no ovário. E na maioria das vezes, os cistos ovarianos, eles são cistos funcionais, são cistos que ocorrem pela própria ovulação. Então, como a gente consegue diferenciar aqueles mais preocupantes e aqueles que a gente deve ter uma menor preocupação? Durante o ciclo ovulatório normal da mulher, então toda mulher, durante o menacme, aquele período antes de entrar na menopausa, a mulher é natural que ela tenha cistos, que são os cistos ovulatórios. Então, durante um ciclo ovulatório, tem lá os folículos, que são pequenininhos, esses folículos eles acabam crescendo e aí vai ocorrer a ovulação. E depois da ovulação, fica um cisto de marca ali. Então, normalmente, os folículos, eles são cistos benignos, são cistos funcionais. Quando ocorre a ovulação e fica aquela marca, a gente tem basicamente dois tipos de cisto. O corpo lúteo e quando ocorre um sangramento dentro dessa região, é o cisto hemorrágico. Então, todos esses cistos, eles são normalmente cistos que vão desaparecer com o tempo. Então, a mulher vem numa consulta, a gente faz esse tipo de diagnóstico. Depois de 2 a 3 ciclos, geralmente os cistos eles vão acabar desaparecendo. Então, esses cistos que desaparecem são considerados cistos funcionais. Uma outra coisa que é muito frequente, uma patologia que é muito frequente que as mulheres veem com a preocupação, é o ovário micropolicístico. Então, esse ovário não é também uma doença. A presença desse ovário geralmente mostra que a mulher tem muito folículo. Então, geralmente a gente vê isso em mulheres mais jovens ou aquelas que nascem com uma capacidade, uma quantidade de óvulo bem aumentada, a gente vai ver até final dos 20 anos, 30 anos, eventualmente até mais adiante. Então, o ovário micropolicístico, quando é só a imagem do ultrassom, não é algo preocupante. Agora, existe a síndrome de ovário micropolicístico, que a gente tem vídeo no canal explicando o que é isso e os tratamentos, que isso pode ter outras repercussões para a mulher. Então, a síndrome de ovário micropolicístico normalmente vem associado com bagunça na menstruação, oleosidade da pele, pelinho aumentado e, eventualmente, infertilidade. E aí existem os tratamentos específicos para isso. Então, saindo dos cistos funcionais, que são os cistos de ovulação e ovário micropolicístico, a gente entra nos cistos patológicos, que são aqueles cistos de doença verdadeiramente. Dentro desses cistos também a gente tem dois grupos, os benignos e aqueles que preocupam um pouco mais em relação ao risco de câncer. Geralmente, os cistos benignos, eles são cistos menores, são aqueles cistos que a gente vai acompanhando e eventualmente não vai tendo crescimento. Geralmente são cistos que têm uma única característica, então ou é só líquido ou é só um nódulo, tá? E existem outras situações para a gente avaliar. Então, nesses cistos, por exemplo, um cisto que é muito frequente, que é o teratoma, que é aquele cisto que tem cabelo, que tem dente, que tem outros tecidos dentro do cisto, esses, na maioria das vezes, são cistos benignos. Então, a gente pode, eventualmente, só fazer um acompanhamento. Ou um outro tipo de cisto, que é o cistoadenoma seroso, é um cisto totalmente benigno. Então, quando a gente olha, ele só tem água dentro dele. São cistos que não estão crescendo, são cistos que mantêm uma mesma característica durante todo o acompanhamento. Só que para fazer essa avaliação entre o cisto benigno
e o cisto maligno, existem exames que a gente pode fazer para ter uma melhor ideia com qual tipo de problema que a gente está trabalhando. Então, normalmente, um ultrassom com Doppler, que vai medir a quantidade de sangue que vai para esse cisto, já é uma medida de diferenciação. A ressonância magnética de pelve pode eventualmente esclarecer algum outro detalhe. E existem exames de sangue que a gente chama de marcadores tumorais, que esses marcadores eles são mais presentes em patologias malignas, em patologias como o câncer. Então, fazendo essa diferenciação e fazendo o acompanhamento, vai nos dar um guia de qual tipo de tratamento a gente deve fazer. Então, na maioria dos cistos funcionais, os cistos de ovulação, a gente não precisa fazer nada. Mesmo antigamente a gente usava algum bloqueador hormonal, um anticoncepcional, para tentar melhorar esse cisto. Hoje a gente sabe que isso não tem uma função, ele não vai ajudar a regredir o cisto. O que ele pode acontecer é de melhorar, de não deixar a mulher ovular novamente. Então, a gente usando o anticoncepcional, ela não vai ter uma nova ovulação e, eventualmente, no ultrassom, depois de 60, 90 dias, não vai ter a presença de um cisto novo, um novo cisto de ovulação. Então, isso pode ser usado, mas no sentido de evitar o surgimento de outros cistos. Da mesma forma, o ovário micropolicístico, ele deve ser tratado só quando a mulher tem sintomas. Então, o objetivo do ovário micropolicístico do seu tratamento é em cima dos sintomas que a mulher tem. Então, quando tem um problema de oleosidade, podemos tratar a oleosidade. Quando tem um problema de bagunça na menstruação, tratamos só a bagunça na menstruação. Já nos cistos patológicos, mesmo com toda essa diferenciação, mesmo com todo a gente achando que é mais para benigno ou mais para maligno, quando a gente pensa em tratamento, na maioria das vezes o tratamento acaba sendo cirúrgico. Então, onde nós vamos tirar apenas o cisto, que é uma cirurgia que chama ooforoplastia, ou quando a gente acaba optando por retirar todo o ovário, quando é chamado de ooforectomia. Então, essa decisão de qual cirurgia, qual técnica ser usada, qual a maneira de ser retirado o cisto lá de dentro, é importante você discutir com o seu ginecologista. Então, pensando em cistos benignos, geralmente aguardando eles vão desaparecer. É importante, quando tiver um cisto, que a gente fique em dúvida, fazer uma melhor avaliação desse cisto e, eventualmente, partir para um tratamento cirúrgico, onde a gente vai ter uma certeza maior de qual cisto é e já está fazendo o tratamento dessa patologia. Era isso, pessoal. Até um próximo vídeo.